Olá, pessoal. Boa tarde novamente para vocês. Boa noite, bom dia. Enfim, retornando então para o bloco 2 da nossa aula de hoje. No nosso primeiro bloco, nós fizemos um requerimento de progressão de regime. Então, para relembrar, como nós vimos, nós estamos tratando aí da fase administrativa ou executiva da pena. Temos aí requerimentos no bojo da execução penal, dentro já do início do cumprimento da pena por esse sentenciado, né, por esse apenado. Nesses casos, quase em 90% das vezes, nós temos aí já uma sentença penal transitada em julgado, e lá no iniciozinho da nossa aula, eu me lembro de ter alertado os doutores e doutoras para que sempre que tiverem acesso num enunciado a essa ideia de que houve trânsito em julgado, de que os doutores e doutoras remetam as suas atenções, fiquem aí atentos ao inteiro teor da Lei 72.10 de 84, da Lei de Execução Penal. Bem, e aí, se num primeiro momento a gente trabalhou lá um requerimento de progressão de regime, nesse segundo momento nós precisamos guardar atenção à seguinte pergunta, ao seguinte questionamento. Ora, e se o juiz da execução e se o juízo da execução indeferir esse pedido de progressão de regime, um eventual pedido de livramento condicional, um eventual pedido de saída temporária, qualquer outra benese no seio da execução penal. O que ou qual é o instrumento cabível ao advogado nessas hipóteses? Bem, eu falei com vocês lá no início que em quase 90% das vezes a gente tem que guardar atenção à ideia de trânsito em julgado, justamente porque nós temos um debate muito recente, né, doutores, relativo aí, à possibilidade ou não de início da execução antecipada da pena. É uma discussão que teve polêmica no Supremo Tribunal Federal. Num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal relativiza o inteiro teor da garantia constitucional da presunção de inocência e afirma que depois, né, da condenação em segunda instância, poderia ser determinado o início da execução antecipada, o início da execução provisória da pena. Depois, o excelso Supremo Tribunal, o mesmo Supremo Tribunal Federal, volta atrás e afirma que não. Então, hoje nós temos aí a impossibilidade de início da execução provisória da pena. Nós temos que aguardar o trânsito em julgado, a não ser que seja o caso de prisão preventiva, quando nós temos aí, né, a permanência do indivíduo preso, não para o início, né, propriamente da sua pena, mas porque depois de uma sentença, muito embora aí ainda exista o manejamento de recursos cabíveis, o juiz pode entender que ainda restam presentes os artigos, né, os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Bem, nesse aspecto, então, nós vamos falar hoje de uma peça que chama agravo em execução. Nós vamos resolver o nosso primeiro problema relativo a uma peça de interposição e uma peça de razões. Percebam, então, que sempre que for feito um requerimento ao juízo de primeiro grau, ao juízo de piso na execução penal, e esse juízo indeferir qualquer benese que vocês entendam ser direito, né, do sentenciado, o recurso cabível, nos termos do artigo 197 da Lei 72.10 de 84, é o agravo em execução. E o agravo em execução, ele traz para nós a peculiaridade de uma peça de interposição e uma peça de razões recursais. Importante também mencionar que ele segue o rito estipulado pelo recurso em sentido estrito
previsto lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, ante a ausência de previsão regulamentar do processamento do agravo em execução, por criação doutrinária, por criação jurisprudencial, e disso não resta dúvida, o agravo em execução, ele segue o rito do recurso em sentido estrito, previsto lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. E quando eu digo que ele segue o rito do recurso em sentido estrito, nós precisamos guardar atenção a dois elementos principais. O primeiro deles diz respeito ao prazo. Nós temos por prazo do agravo em execução 5 dias. Então, veja, em processo penal, não há que se falar, doutores e doutoras, em prazo contado em dias úteis. No processo penal, assim como no processo administrativo também, tá? O prazo é contado em dias corridos. Então, como é que o doutor e a doutora vai fazer a contagem do prazo em processo penal? Dada a publicação da decisão, o doutor e a doutora vai iniciar a contagem do prazo no próximo dia útil subsequente. Então, se a decisão foi publicada, por exemplo, dia 25/8, estamos aí hoje em quarta-feira, o próximo dia útil subsequente é a quinta-feira. Então, o nosso prazo começa a contar na quinta. Vamos imaginar aí 5 dias para a gente simular. Olha, quinta, 1, sexta, 2, sábado, 3, domingo, 4, segunda, 5. Teríamos por prazo fatal aí segunda-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Pergunta-se se porventura o prazo cair no final de semana, há uma sobreposição para que o termo final desse aludido prazo se dê no próximo dia útil subsequente. Hugo, eu não entendi. Você pode me dar um exemplo para ficar mais claro? Sim, vamos ao exemplo. Imaginemos que da decisão seja publicada numa terça-feira. Nós teríamos aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O nosso prazo terminaria no domingo? Não, o nosso prazo terminaria na segunda, quer dizer, próximo dia útil subsequente ao término de prazo, em dia não útil. Perfeito? Então, temos aí que lembrar dessa premissa de que o prazo do agravo em execução, previsto lá no artigo 197, é de 5 dias, por força justamente do processamento equiparado, do processamento similar ao recurso em sentido estrito, previsto lá no artigo 581 e seguintes do Código de Processo Penal. E, além disso, temos aí, no agravo em execução, por ele seguir o rito, ter o rito muito próximo, muito parecido com o do recurso em sentido estrito, a possibilidade do juízo de retratação. Então, veja, assim como no recurso em sentido estrito, o agravo em execução tem a possibilidade de juízo de retratação. E eu pergunto o que é o juízo de retratação? Bem, o juízo de retratação nada mais é do que uma análise da autoridade recorrida. A autoridade recorrida é aquela que prolatou a decisão, e dessa decisão o doutor e a doutora estão se insurgindo. Então, a autoridade recorrida é aquela que exarou a decisão contra a qual se interpõe recurso. Perceba, quando eu digo que é possível o juízo de retratação, eu estou a dizer que o juiz, antes de remeter os autos à superior instância, o juiz, antes de remeter os autos à superior instância, ele faz uma nova análise da decisão recorrida. Então, imaginemos que o juiz indefere o pedido de progressão de regime. No momento em que o magistrado indefere o pedido de progressão de regime, no momento em que o magistrado indefere o pedido de progressão de regime e é ali interposto um recurso para combater essa decisão, antes de remeter os autos para a superior instância, que é o Tribunal de Justiça,
o que esse juiz faz? Ele faz uma nova análise e vê se não é o caso de voltar atrás e reconsiderar esse indeferimento para que o próprio juízo altere essa decisão, deferindo o benefício, tá? Então, vejam, vamos entender, já para a gente partir a análise e resolução da nossa peça, o que é uma peça de interposição e o que é uma peça de razões. Pessoal, peça de interposição é uma peça endereçada à autoridade recorrida, justamente para avisar a essa autoridade que você não se conforma com essa decisão, que você não se conforma, que você não coaduna com essa decisão, que você está recorrendo. Nos casos em que perdão, pessoal, como eu disse, estou bastante gripado, mas nos casos em que existe a previsão do juízo de retratação, você também vai requerer que, antes da remessa aos autos à superior instância, que essa autoridade se digne pelo juízo de retratação. E o requerimento, pessoal, sempre é feito em relação à peça de interposição pelo recebimento e processamento do recurso. Bem, já na peça de razões, ali você já faz um endereçamento direcionado ao próprio Tribunal de Justiça, à própria autoridade a quem competirá julgamento do mérito do recurso. E uma peculiaridade muito importante é que na peça de razões, ao invés lá de como foi feito na peça de interposição, você requerer ao final o recebimento e processamento, na nossa peça de razões, você vai requerer o conhecimento e provimento do recurso, beleza? Então, dito isso, e na prova da OAB, eu não posso deixar de mencionar, que afinal de contas é a nossa maior pretensão aqui, nós temos que guardar aqui muita atenção ao fato de que possivelmente a orientação tem sido por datar a sua peça sempre no último dia do prazo. Então, veja, se a publicação da decisão tivesse se dado hoje, como nós observamos a questão do prazo de 5 dias, o nosso prazo fatal, a nossa peça seria datada lá de segunda-feira. Então, comece a ter atenção sempre para datar a sua peça, quando o enunciado te dá elementos hábeis a aferir a contagem do prazo, porque às vezes o enunciado não dá, mas quando ele der, no último dia do prazo. Relembrando, o prazo no processo penal sempre em dias úteis, começando a correr do dia posterior à publicação da decisão. Se porventura cair o termo final em data não útil, a gente prorroga esse prazo por termo final na data subsequente, no dia subsequente, que seja dia útil. Perfeito, doutores? Então, vamos aí para a resolução da nossa peça de agravo em execução. Está na tela para vocês, queridos. Vamos lá. Lucas, 22 anos, foi denunciado e condenado pela prática prevista no artigo 35 da Lei 11.343, de 2006. Estamos aí falando de associação para o tráfico de drogas, sendo, em razão das circunstâncias do crime, aplicada a pena de reclusão em regime inicial semiaberto, entendendo o juiz de conhecimento, quer dizer, aquele que prolatou a sentença condenatória, que o crime não seria hediondo, não tendo sido reconhecido a presença de qualquer agravante ou atenuante. No mês seguinte, após o início do cumprimento da pena, Lucas vem a sofrer nova e definitiva condenação, dessa vez pelo crime de ameaça anterior ao de associação, sendo-lhe aplicada exclusivamente a pena de multa, razão pela qual não foi determinada a regressão de regime. Após cumprir 1 ano da pena aplicada pelo crime de associação, o defensor público que defende os interesses de Lucas apresenta requerimento de progressão de regime, destacando que o apenado não sofreu qualquer sanção
disciplinar. Muita atenção aqui, tá? Quando a gente fala de uma peça recursal, muitas vezes os elementos que nós vamos precisar trabalhar, eles estão dentro da decisão recorrida. Então, se o juiz da execução ele vai indeferir esse requerimento de progressão de regime, e nós estamos aqui nos colocando a recorrer desse indeferimento, nós precisamos guardar atenção ao inteiro teor desse indeferimento, que é justamente os elementos a serem enfrentados por nós nas nossas razões recursais para demonstrar que aquele entendimento não merece prosperar, ou melhor, que aquele entendimento merece reforma. Vamos lá. O magistrado em atuação perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Belo Horizonte, órgão competente, indefere o pedido de progressão, sob os seguintes fundamentos. Letra A. O crime de associação para o tráfico é hediondo. Letra B. O apenado é reincidente, diante da nova condenação pela prática do crime de ameaça. O requisito objetivo para a progressão do regime seria de 3/5 da pena aplicada, caso ele não fosse reincidente, e seria de 2/5, período ainda não ultrapassado. Perceba aí que essa questão ainda está regulada pela lei de crimes hediondos no que tange a progressão de reincidente em 3/5 e de não reincidente em 2/5, o que a gente viu no primeiro bloco, que foi alterado pelo pacote de lei anticrimes, e que agora, todo e qualquer delito, a progressão, melhor dizendo, de todo e qualquer delito, é regulada pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Em relação ao requisito subjetivo, é indispensável a realização do exame criminológico, quer dizer, o requisito subjetivo é o bom comportamento carcerário. Lembre sempre que em execução penal nós temos ali 2 requisitos. O requisito objetivo, que é o lapso temporal para cumprimento da pena, perdão, e o requisito subjetivo, que está relacionado ao bom comportamento carcerário. Objetivo, cumprimento de determinado lapso temporal da pena, determinada porcentagem da pena, na forma do artigo 112. Subjetivo, bom comportamento carcerário, né? Ao tomar conhecimento, de maneira informal, da decisão do magistrado, a família de Lucas procura você na condição de advogado para a adoção das medidas cabíveis. Após constituição dos autos, a defesa técnica é intimada da decisão de indeferimento do pedido de progressão de regime em 26 de maio de 2020, terça-feira, sendo certo que o dia 27 de maio e de terça a segunda-feira da semana seguinte, todos são dias úteis em todo o território nacional. Vamos já identificar, para não ter dúvida, o nosso prazo fatal. Quando a gente fala em 26 de maio de 2020, vamos abrir aqui o calendário. (26 de maio de 2020) deu numa terça-feira. Então, a gente inicia a nossa contagem no dia 27, um dia 28, 2, 29, 3, 30, 4, 31, 5. Como 31 é domingo, o nosso prazo fatal será no dia 1º de junho. 1º de junho, segunda-feira, 1º de junho de 2020 é o nosso prazo fatal para a gente datar a nossa peça. E vamos começar, então? Bem, falei aos doutores e doutoras que estamos aí diante da nossa primeira peça de interposição em razões, da nossa primeira peça que exige uma peça de interposição em razões. Então, a gente começa a nossa peça endereçando ela à autoridade recorrida, para fazer 2 pertinentes informações. O primeiro, obviamente, é que não nos conformamos com a decisão e pretendemos recorrer. A segunda, um pouco mais incisiva e peculiar, é de que essa autoridade deva realizar o juízo de retratação. Estou aqui falando de justiça estatual, porque a comarca é de Belo Horizonte, então o nosso endereçamento para a autoridade ACOR é a Vara de Execução Penal da Comarca de Belo Horizonte, e a de quem o nosso endereçamento das nossas razões vai para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Comecemos, então, pela nossa peça de interposição. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito titular da Vara de Execução Penal da Comarca de Belo Horizonte.
estamos aí diante de um processo que já existe, então, altos números, salta ali algumas linhas e a gente inicia a nossa peça. Lucas, já devidamente qualificado, vem tributando respeito e acatamento através de advogado e bastante procurador, constituído na forma de instrumento de procuração já carreado, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, Lei 7210 de 84, interpor agravo em execução por não se conformar com a decisão que indeferiu o pleito de progressão de regime ao apenado. Ponto parágrafo. Requer que, após o devido juízo de retratação, sejam os autos remetidos à superior instância com o recebimento e regular processamento do presente recurso. Termos em que pede deferimento, advogado AB. Nossa data aí, tanto da interposição como de razões, vai ser datada de 1º de junho de 2020, tá? Bem, e aí a gente inicia a nossa peça de razões. Lá em cima, você vai começar na primeira linha dizendo razões do agravo em execução. Referência, autos número, recorrente, Lucas, recorrido, justiça pública. Vai saltar ali mais algumas linhas e colocar egrégio, Tribunal de Justiça, colenda, Câmara Criminal, culta, Procuradoria de Justiça, e vai iniciar a sua peça da seguinte forma. Muito embora o brilhantismo inerente à autoridade de piso, a respeitosa decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime do recorrido Lucas não merece prosperar, pelo que passa-se a demonstração fática e jurídica. E aí a gente começa dos fatos, do direito e do pedido. Nos fatos, nós vamos destacar brevemente que Lucas foi condenado pelo artigo 35 da Lei 11.343, de 2006, associação ao tráfico, que não sofreu não cometeu, qualquer falta disciplinar de natureza grave e que foi condenado também pelo delito de ameaça cometido em momento anterior a esse delito de associação para o tráfico, e que esse delito de ameaça acarretou tão somente uma pena de multa, pelo que não houve qualquer alteração no seio da execução penal em relação à pena privativa de liberdade. E após cumprir um ano, da pena aplicada pela associação, foi requerido ao juízo da execução a progressão de regime do recorrido, fato que foi indeferido de forma equivocada, data vênia, pelo juízo de piso, sobre os seguintes argumentos. O crime de associação para o tráfico, no entender do magistrado, era crime hediondo, tanto que o livramento condicional só poderia ser deferido após o cumprimento de 2/3 da pena. O apenado é reincidente, diante da nova condenação pela prática do crime de ameaça. O requisito objetivo para a progressão de regime do reincidente seria 3/5 e do primário 2/5, período esses não atingidos. E em relação ao requisito subjetivo, é indispensável a realização de exame criminológico. Bem, no que pese o teor do indeferimento, o direito protesta contrário à aludida decisão. Se não vejamos, e aí a gente entra no direito. Bem, é méritos desembargadores, você vai colocar lá, esclarece-se desde já que os requisitos objetivos e subjetivos encontram-se, sim, presentes para a progressão de regime. Averte-se desde logo que não há falta disciplinar de natureza grave em face do sentenciado, pelo que o recorrido ostenta, sim, bom comportamento carcerário e preenchido está o requisito subjetivo. Em relação ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei 11.343, o supracitado dispositivo não se encontra entre o rol previsto no artigo 1º da Lei 8.072 de 90 e nem em seu artigo 2º, e, portanto, não é crime hediondo, também não é crime equiparado a hediondo. Tanto assim que o próprio magistrado que exarou a condenação, o magistrado titular do processo de conhecimento, deixou claro que a associação para o tráfico
nos termos da condenação, não era e não é delito hediondo. Com relação também à suscitada reincidência levantada pelo magistrado, não há amparo na forma do artigo 63 para a afirmação de que o recorrente é reincidente, uma vez que o crime de ameaça se deu em momento, a infração penal de ameaça se deu em momento anterior à associação para o tráfico, o que não é amparado pela definição legal de ameaça prevista ao rigor do artigo 63 do Código Penal. E, nesse aspecto, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o lapso temporal de cumprimento de pena, salvo o melhor juízo aí 1 ano, já é suficiente para que Lucas seja agraciado com a progressão de regime. Não bastasse, a súmula vinculante número 26 do Supremo Tribunal Federal e a súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça deixam demasiadamente claro que o exame criminológico só é exigível em fatos cabalmente justificados, o que, indênis de dúvidas, não se enquadra na justificativa apresentada pelo magistrado a respeito do delito de associação para o tráfico, eis que deve levar em conta situações peculiares e individuais subjetivamente do agente infrator, e não circunstâncias fático-sociais relativas à coletividade. Pelo exposto, com respeito e acatamento, passa-se aos requerimentos, e aí a gente vai aos pedidos. Então, pelo exposto, na forma das razões aqui delineadas, requer seja conhecido e provido o recurso com a finalidade de reformar a decisão recorrida e garantir ao recorrente, a progressão de regime ao aberto de cumprimento de pena, salvo o melhor juízo, né? Ele estava inicialmente no delito, no regime semiaberto, exato, para agraciar o recorrido com o regime aberto de cumprimento de pena, termos em que pede deferimento, data a gente já sabe, 1º de junho de 2020, advogado OAB. Beleza, queridos? Obrigado. Um ótimo final, né? Término de semana para vocês. Até semana que vem. E a gente volta também na semana que vem com muito gás, se Deus quiser, mais umas 2 peças aí para a gente dar conta. Tá certo? Um abraço para vocês.